A paz do Senhor, Juvenis. Meu nome é Igor. Meu nome é André, sou presbítero aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estou muito feliz de mais uma vez estar com vocês nesse dia abençoado. Meu nome é Fabrício, presbítero Fabrício, mais uma EBD com vocês, para nós aprendermos juntos sobre um assunto de grande valia, para nós aprendermos mais uma vez no Senhor. Amém? E bem-vindos à aula de número 5, os mártires. Nessa aula a gente vai pontuar quem são os mártires escritos em Apocalipse, a gente vai explicar as causas e consequências do seu martírio, além disso a gente vai mostrar o clamor que eles vão fazer e a vingança que Deus vai trazer. Glória a Deus. Já aproveitando aí o momento, né, presbítero Fabrício, irmão Igor, já vou pedir já para os juvenis já começarem a dar o like aí no vídeo, comentar, compartilhar. Aproveita e envia o vídeo, o link que está na descrição aí para o seu colega, seu amigo, e vamos divulgar essa aula aí abençoada. Glória a Deus. Então, vamos orar para a gente iniciar essa aula. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor, nós oramos ao Senhor nesta hora. Somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, pela tua mão sobre nós, pelo teu favor, que é a vida que está em nós, a alegria de ter o Senhor como nosso Deus. E pedimos agora, por todo o explanar dessa aula, que a tua mão esteja sobre a nossa vida, o aprendizado de cada irmão que vai estar assistindo essa aula, que o Senhor venha falar ao seu coração de forma profunda. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, Juvenis, meu nome é Maria Clara e nós faremos a leitura bíblica em classe hoje, que se encontra em Apocalipse 6, do 9 ao 11 e 14, versículo 3, que diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda em pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Agora, Apocalipse 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem nos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Tchau, Juvenis! Mas então, juvenis, vocês sabiam que tem diversas formas de se pregar o evangelho? Por exemplo, a gente pode sair por aí pregando, falando com as pessoas. A gente pode cantar um louvor em voz alta e alguém vai acabar ouvindo. A gente pode vir aqui e gravar uma EBD e a gente vai estar pregando o evangelho, mas é uma forma que vai muito além do falar. Alguém já disse que enquanto o nosso falar é aos ouvidos das pessoas, as nossas atitudes gritam aos olhos delas. Então pensa comigo, aquele crente cheio da unção, só o fogo e círculo de oração e glória, aleluia, cheio do testemunho, mas ainda tem uma pessoa que está no nível acima dele, uma pessoa que tem alguma atitude que passou todas as outras. Essa pessoa é o mártir. Mas então, André, fala pra gente, o que é o mártir? Então, irmão Igor, juvenis nessa manhã, o mártir, né, vem da palavra grega martiria, que significa testemunha. E um ponto muito importante, juvenis, em nossa aula hoje, é entender que os mártires, eles sempre fizeram parte da Igreja de Cristo. E como bem destaca, sabe, presbítero Fabrício, o escritor ele nos dá exemplos de mártires durante o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e principalmente ao longo da igreja primitiva até os dias de hoje. Tertuliano ele fala algo muito, muito interessante, né? Ele diz assim que o sangue dos mártires é a semente da igreja, ou seja, né, em locais onde ocorreu os martírios, foi os locais onde o evangelho mais se propagou, mais avançou, mais se desenvolveu, e onde o evangelho de Cristo tem crescido cada vez mais. É verdade. Se os irmãos veem isso, o mártir do povo de Deus, que foi um povo que foi muito
perseguido em toda a história da igreja, em toda a história do povo escolhido por Deus. Quando as pessoas falam assim, eu sou povo de Deus, e assumiam o compromisso de ser povo de Deus, eles eram perseguidos. Exemplo disso foi no Egito, né? O povo, quando cresceu no Egito, o faraó se levantou, o povo começou a ser escravizado, perseguido, o povo começou a ser chicoteado, até subiu ao clamor ao Senhor. Então o povo sofreu muito, né? O Império Persa, a mesma coisa, o povo sofreu. Então os irmãos veem como as guerras contra Israel, as invasões contra Israel, era muito perseguido. O povo de Deus era perseguido desde o começo. Nós estamos falando isso lá no começo. Perfeito. Mas, e no decorrer da vida, as pessoas vão vendo. Aí sai do Velho Testamento, do Novo Testamento. Quando Jesus começa a anunciar o Messias, Herodes se levanta, mata um monte de bebês inocentes, porque era perseguido contra já o Messias, a vinda do Messias. Então, os irmãos veem, aí depois, logo para frente um pouquinho, outro mártir que vem, nós vemos Estevão, foi os primeiros, né, o mártir que morre no Novo Testamento, o diácono ali, Estevão, que esse homem cheio de Deus, qual foi a raiva deles? Foi quando Estevão começou a falar, vocês são judeus, vocês conhecem, e quem apedrejou Estevão eram aqueles que se achavam até de igreja, aqueles que se achavam até que tinha alguma coisa, mas estavam cheios da fúria, né, daquele que prevaleria o mal. Então você vê que a igreja, desde aquele momento, a igreja vem crescendo. Depois logo o império, a igreja cresce, a igreja começa a ser perseguida. E a parte mais bonita, eu acho, da parte dos mártires, foi quando a igreja começa a ser perseguida, mas ela não recuava, né? Só avançava. Então, e é muito interessante, presbítero Fabrício, que você falou, apesar das provações, das lutas que esses homens e mulheres de Deus sofreram, enfrentaram, a gente observa que a igreja só avançou, só se desenvolveu. Ela não parou, só cresceu. ela não parou. As pessoas, elas tinham assim, segundo alguns historiadores, uns estudiosos, dizem que eles tiravam sorte para quem ia primeiro, para enfrentar a arena, porque eles queriam. E a plateia que estava vendo aquele show que eles faziam contra isso, botavam aqueles homens de Deus nas arenas para ser comido por leões, famílias inteiras, crianças, homens, mulheres. E aí eles jogavam aqueles homens nas arenas, e aí as pessoas que vendo aquilo, eles entravam cantando louvor. Isso é de arrupiar, gente. Eles cantavam cantando louvor. E quando eles chegavam nas arenas, a plateia toda, as pessoas se convertiam lá. E quanto mais pisava a igreja, mais ela crescia. Mais se desenvolveu. Era a carta de Esmirna, né? Sim. E quanto mais esmagava, mais cheiro sobressaía. E mais a igreja crescia, né? Mais a igreja Glória crescia. a Deus. Glória a Deus. Você vê, de todos os testemunhos que alguém pode dar da sua vida, o maior de todos é de longe o de morrer pelo evangelho. Veja só, qual a pior coisa que o diabo poderia olhar pra gente e fazer? Não, vou fazer isso com os crentes. Matar. Eles vão parar de pregar, eles não vão mais cantar louvor, não vai acontecer mais nada. Mas será que isso impediu o avanço do evangelho? Muito pelo contrário. Quando as pessoas morriam, isso só dava ainda mais crédito ao evangelho. Ninguém morre por uma mentirinha ou por alguma historinha de criança. Na verdade, todas essas mortes ao longo da história, tanto dos judeus e também dos cristãos, só comprovam como o nosso Deus é verdadeiro. E não só o evangelho. Na verdade, todas essas pessoas que morreram, quando elas caíram aqui, elas acordaram no céu. Na eternidade. E ainda com um tesourinho só deles, porque eles morreram pelo evangelho e Deus recompensou eles. Glória a Deus. Então veja, de tudo que o diabo pode fazer na nossa vida, nada de fato tem alguma importância ou algum valor. No final das contas, o nome de Deus é glorificado até no martírio, até na morte do crente. A paz do Senhor, juvenis! Meu nome é Maria Eduarda e hoje nós veremos aqui alguns países que são perseguidos hoje em dia. Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela é dividida em alguns níveis, patamares, que definem o quão segura é essa classe politicamente. E sabe onde os crentes estão nessa classe? É claro, na mais perigosa. Para vocês terem uma ideia, famílias inteiras de cristãos são presos e levados a campos de trabalho forçado. Inclusive até as crianças.
Mas olha como Deus é bom. Até o ano 2000, 0% da população tinha ouvido falar ou visto uma Bíblia com seus próprios olhos. Já 20 anos depois, esse número aumentou para 8%. E esse número só cresce. E ainda que isso pareça pouca coisa, estamos em um momento em que os norte-coreanos estão lendo a Bíblia mais do que nunca leram antes. Irã. No Irã, as igrejas já foram fechadas e termos como irmãos ou canções cristãs já são extremamente perigosos. Então, o que as pessoas de lá fazem? Arriscam suas próprias vidas para se reunirem em casa de alguns irmãos para adorarem a Deus. Eles não podem cantar alto, algum irmão tem que ficar vigiando a janela para ver se algum estranho não apareça. Muitos cuidados devem ser tomados para fazer um culto no Irã. Mas mesmo assim, a palavra de Deus se espalha cada vez mais e as pessoas de lá continuam servindo a Deus fielmente. Olha que coisa linda, Juvenis! Não existe nada, absolutamente nada, que possa parar ou interromper a obra que Deus quer fazer. Mas é isso por hoje. Um beijo, vamos voltar para a aula. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles senhores, senhoras, pessoas que morreram ali nas arenas, cortados ao meio, pessoas que eram brutalmente, eram mortes brutais. Não era negócio de fácil, não. Era um negócio pesado. Mas a alegria daquelas pessoas, porque sabiam que quando a carne deles tombasse aqui nessa vida, eles estariam na glória com o Pai. Essa é a grande certeza. É a certeza de que meu nome é escrito no livro da vida. Essa é a grande certeza da igreja do Senhor. É meu nome ser escrito no livro da vida. As lutas dessa vida não vão me parar. As dificuldades dessa vida não vão me parar. Eu vou continuar. Independente das aflições dessa vida, como igreja, nós não vamos parar. Lutas não vamos sofrer. Nós estamos dando aula para um grupo de juvenis, ainda novinhos ainda, uma vida para começar pela frente. Dificuldades vão enfrentar, mas não vai parar, não pode parar. Porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. E a gente tem que amá-lo, como ele nos amou primeiro. Verdade. Não é verdade, André? Verdade. E o interessante, né, é a convicção de morrer por aquilo que eles criam. Isso aí. E também a convicção de que ao momento que eles morressem, como o presbítero Bill disse, né, tombasse na arena ou no local onde seus algozes aí determinassem, eles estariam na glória. Eles amavam. Então, assim, é muito forte. Quando você fala sobre mártir, né, Igor? É muito forte. Porque é algo que eles fizeram que choca. Se você olha na sociedade, as pessoas chocam. Porque às vezes você vai na igreja, as pessoas falam diferente com você. Não, eu vou sair da igreja. Vou embora. Vou abandonar. Não, o pastor não falou comigo hoje. A irmã não falou comigo. O irmão me olhou diferente pra mim. Eu vou embora da igreja. Verdade. Nós estamos falando de homens que deram a vida. Crianças que morreram no ventre. Nós estamos falando de pessoas que amaram tanto, que falaram assim, eu não tenho amor nenhum à minha vida. Quando Paulo viajou, chegou lá, apanhou, ficou preso, aí voltou. Aí quando ele voltou de novo, fala, Paulo, vem cá, você vai de novo? Não vou. Mas você vai ser preso, você vai... Não, mas eu estou disposto a morrer por Cristo. Aí eu te pergunto, quem está disposto a morrer por Cristo? Quantos de nós? É uma reflexão nessa manhã, né, presbítero? Presbítero Fabrício, irmão Igor. Quantos de nós? Agora, a gente falou de mártires do passado, correto? Do povo judeu e dos cristãos. Mas a aula está falando dos mártires do futuro, que vai ser durante o período da grande tribulação. A qualquer momento, Deus vai arrebatar a igreja, a gente, então vai sobrar pessoas no planeta, correto? Essas pessoas vão estar sob o domínio do anticristo. Ou seja, o diabo vai fazer o reinado dele na terra e vai fazer o que ele quiser. Agora, vai ter gente nesse período que vai acabar se convertendo. Vai ver que o diabo está fazendo tudo de ruim e não vai querer. Só que o que vai acontecer com eles? Será que vão deixar eles ali? Vira lá os crentes, que bonitinho? Claro que não, vão sofrer ferrenha perseguição. E vão morrer por causa do evangelho. Exatamente, irmão Igor. E o interessante, né? Se hoje a coisa já tá complicada, já tá difícil. Nossa. Já tá difícil se entregar, Difícil servir mesmo. a Cristo. Imagine no período da grande tribulação, hein, presbítero Fabrício? Vai ser uma época muito difícil, porque o anticristo ele vai ter o domínio, né? O anticristo, a besta, né? O falso profeta, eles vão estar dominando a terra nessa época.
E aí os mártires vão nascer nessa época, as pessoas que vão amar o Senhor, e vai ser um mover evangelístico profundo, algo tremendo. As pessoas vão se converter em massa, em multidão de pessoas vão se converter. Mas através dessa conversão, dessas que vão acontecer, desse mover de Deus, esse derramar, e ele não vai aceitar isso. Então, muitas pessoas vão morrer e a palavra diz que vai ser um derramar de sangue forte. Mas então, presbítero André, quer dizer que vai ter uma segunda chance pra gente, se ficar pra trás do arrebatamento? Isso é a pergunta do irmão Igor, Juvenis, é algo muito, muito importante e interessante, né, presbítero Fabrício? A nossa chance é hoje. É hoje. É o agora. A gente tem que buscar a Deus, Juvenis, se dedicar à sua palavra e buscar em Cristo a nossa salvação todos os dias para estarmos preparados para aquele dia, o dia do arrebatamento, para que nós não venhamos passar pela grande tribulação, porque a nossa chance é construída todos os dias. Até porque nós conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se você conheceu a verdade e você não quis seguir a verdade, é uma opção, né? É uma opção. Eu quero servir a Deus, eu decidir amar a Deus. Independente de acontecer, eu vou amar a Deus. Eu vou servir a Deus. Perfeito. Não é isso? Mas então, Juvenis, será que essas pessoas que passam por tudo isso são só malucas da cabeça? Eles só estão lá viajando na maionese, falando, não, vou morrer aleatoriamente. Claro que não. Elas têm um motivo e um baita de um motivo para passar por tudo isso. E esse motivo é o amor. Da mesma forma que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, ele se doou por nós, nós que amamos a Deus, nos doamos por ele. Entende? Na verdade, a principal característica, uma das principais características do amor é a autonegação. A gente não fazer exatamente a minha vontade ou aquilo que é confortável para mim, mas fazer a vontade, nesse caso, de Deus. Perfeito, irmão Igor. É algo muito interessante em cima desse tópico, o amor à palavra de Deus, que uma das evidências, né, do servo de Deus, daquele que busca incessantemente a sua palavra, é o amor à palavra de Deus. Nós não podemos ser chamados de crentes se nós não amamos a sua palavra. É verdade. Se nós não temos esse amor. Então, esse sentimento, Juvenis, é um sentimento que jamais pode ser perdido em nós. Porque é isso que vai nos sustentar, né, presbítero Fabrício, irmão Igor, no dia mal. E o dia mal, é interessante, né? O dia mal chega para todos nós. É verdade. E é o amor à palavra de Deus, essa convicção que nós temos em Cristo, que vai nos sustentar e que vai nos fazer passar por, talvez, esses martírios na vida e não negar a fé. É igual o testemunho. Se você vê a parte do testemunho em que as pessoas amam a Deus de uma forma que eles vão testemunhar desse grande amor na grande tribulação. Por esse amor, por eu amar muito Cristo, eu vou testemunhar esse amor. Eu quero viver com Cristo, eu quero estar do lado dele, eu amo ele de uma forma e eu quero testemunhar. Então eles vão testemunhar do Senhor nessa grande tribulação a ponto de o anticristo o perseguirem. Eles não vão querer se curvar a um Deus pagão, eles não vão querer aceitar aquilo que o anticristo vai colocar, porque eles amaram. Porque eles amaram a palavra. E a palavra é viva. A palavra fala. Deus fala ao coração deles, né? Então, a mesma coisa. Esse testemunho que eles vão dar, eles vão amar a Deus de uma forma tão grande, ou eles vão amar, vão testemunhar que o falso profeta, o anticristo, Satanás vai se levantar de uma forma tão perversa para eles que vão machucar eles de uma forma brutal. Vão prendê-los, vão chicoteá-los, vão matar, vão zombar, vão persegui-los. Para eles amar, eles vão ter que se reunir em cavernas, locas de pedras, em subterrâneos. A igreja vai ser uma igreja escondida. Não vai ter igreja mais, uma igreja pública. Não vai ser igreja pública mais.
A igreja vai ser uma igreja dentro de locas de pedras, dentro de cavernas, porque não tem como, porque ele não vai ter uma aceitação. Hoje você pode testemunhar disso. Hoje você tem liberdade, para você ir na igreja, botar a Bíblia debaixo do braço. Amém, que bom. Não é isso, André? Verdade. Hoje nós temos isso aí. Mas amanhã, esses homens de Deus não vão ter isso. Eles vão ser perseguidos e vão ser mortos. E algo muito interessante, presbítero Fabrício e irmão Igor, que trazendo até para os nossos dias, né? Nós somos privilegiados. Verdade. Porque nós temos a oportunidade, como o presbítero Fabrício mencionou agora, sair na rua com a Bíblia debaixo do braço. Tem países hoje É verdade. que muitos cristãos não têm esse tipo de condição. De liberdade, né? De liberdade. Tem não. E a gente vive um país, entre aspas, né, liberal no conceito de liberdade de expressão até o presente momento, onde a gente pode estar pregando o evangelho, a palavra de Deus. Então, e uma coisa muito interessante é a palavra do próprio apóstolo João, em Apocalipse 1.9. Ele diz o seguinte, olha, eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. É verdade. Juvenis, algo muito importante aqui, dentro desse assunto que a gente está trabalhando, que é sobre os mártires, e nós temos um desejo muito grande, né? O presbítero Fabrício, irmão Igor, de, nossa, como é glorioso, a gente sempre fala, né? Como é glorioso morrer por Cristo, morrer pelo evangelho, o galardão que esses homens, que essas mulheres irão receber. Mas esses homens e essas mulheres, eles amaram demais a palavra de Deus, a ponto de se entregar. Quantos de nós, nesse dia, tem esse amor profundo, Verdade. essa convicção de se entregar, de hoje sair na rua com a Bíblia debaixo do braço e ser confrontado e talvez ser morto simplesmente por estar carregando a Bíblia, a palavra de Deus. Então é algo que a gente precisa refletir nessa manhã, né, presbítero Fabrício? É verdade. Hoje, Juvenil, você tem oportunidade. Hoje você pode amar a Deus, expressar o seu amor, né, Igor? Expressar o seu amor, falar do Senhor, pregar pro seu amigo de escola. E na feira lá do evangelismo. Hoje você tem liberdade. Você pode falar dentro do ônibus, você tem liberdade para poder se expressar. Mas vai chegar uma época que essa expressão vai acabar. Então, as pessoas vão ser perseguidas, as pessoas vão ser... não vai ter liberdade, né, presbítero André, de poder expressar esse amor, testemunhar do Senhor. Eu sou de Cristo. E em momento alguns também eles não vão correr, eles vão amar. De uma forma que, olha, eu amo o Senhor. Ah, você vai morrer, eu vou morrer, não tem problema não. Foi igual quando os amigos de Daniel foram jogados na fornalha. É isso? Verdade. Então eles foram jogar na fornalha. Não, mas olha aqui, se vocês não se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, vocês vão morrer. Não. Quanto a esse negócio, eu não vou responder pra vocês não. Mas nós não vamos se prostrar não. Se o Senhor quiser nos matar, tudo bem. Mas se o Senhor quiser nos livrar, o nosso Deus vai nos livrar. Se quiser nos livrar, não quiser também, nós vamos morrer. Porque eles amaram a Deus. Amaram a palavra, decidiram amar. E esses homens aqui é a mesma coisa, decidiram amar, testemunhar desse grande amor. Pois é, Juvenil, você que está assistindo essa aula não é um mártir. Pelo menos não ainda. Porque para estar assistindo, você tem que estar vivo, não é mesmo? Mas isso não quer dizer que alguma parte de nós não deva morrer por amor a Cristo. O nome disso é renúncia. Quer ver só? A paz do Senhor, Juvenis. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre do que eu tive que abandonar, deixar para poder seguir o Evangelho. Certa feita, na idade de vocês ainda, que me acompanha, por volta de 17, 18 anos, eu tive uma oportunidade ou uma proposta que para mim parecia ser vantajosa, algo que me traria benefícios e prazeres terrenos, algo que me traria benefícios e prazeres de conquistas que eu poderia conquistar através do dinheiro que isso poderia me proporcionar. Eu tive a oportunidade, então, de me tornar gerente e gerente financeiro de uma coisa que não é legal, né? Era uma coisa ilegal que ia contra os princípios de Deus, ia contra também os princípios das nossas leis terrenas.
e isso me traria consequências desastrosas, mas ao mesmo tempo, se eu olhasse pelo meu lado pessoal, pelo lado da minha carne, pelo meu lado pecaminoso, pela minha natureza pecaminosa, eu teria aceitado porque isso me traria muitos regozijos carnais, mas debilidades espirituais. E chegou o momento que eu tive que fazer a escolha. E antes de eu fazer a escolha, eu me lembrei justamente dos ensinamentos que meu pai e a minha mãe me deram ainda criança, quando eu ainda era menino, sobre os ensinamentos da palavra de Deus. E aquilo ficou aquela luta, como Paulo nos ensina, que a nossa carne milita contra o nosso espírito. Em minha mente também começou a militar, então, uma parte querendo aceitar e outra parte dizendo para não aceitar, que era o Espírito Santo falando para mim. A partir daquele momento, então, eu me lembrei dos ensinamentos de que meu pai um dia me falara que as coisas de Deus, elas podem ser difíceis aos nossos olhos, mas ela nos trará uma alegria eterna. E isso pesou a meu favor. A partir daquele momento, eu deixei então morrer no meu coração aquela vontade de fazer aquela coisa ilícita que me traria benefícios carnais para poder então me satisfazer e me deleitar através dos ensinamentos cristãos e da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para poder dizer para você que eu deixei essa parte morrer. Eu fiz uma escolha de aceitar a Cristo. E hoje eu estou aqui como pastor, podendo falar para vocês de que vale a pena nós abrirmos mãos daquilo que nos causa malefícios espirituais, malefícios aqui na terra, para nós vivermos os benefícios daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Então é isso. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Jesus Cristo. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou Andréia. Estou aqui hoje para falar para vocês o que eu tive que abandonar por amor a Cristo. Eu me converti aos 25 anos de idade e eu levava uma vida indigna de Cristo. E quando eu me converti, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava com aquelas amizades que eu tinha antes, ou eu seguia Cristo. E claro, eu escolhi seguir a Cristo. Mas para que eu pudesse seguir a Cristo com toda liberdade e, de fato, eu tive que abandonar amizades de infância. Amigas que me acompanharam praticamente uma vida inteira. E eu fiz uma escolha, não me arrependo de ter escolhido a Cristo ao invés de ter escolhido as minhas amizades. Infelizmente, eu tive que fazer essa opção porque essas amizades me afastavam de Cristo. Essas amizades me aproximavam do mundo. Então, eu tive realmente que fazer uma escolha. E hoje eu agradeço muito a Deus por ter me dado sabedoria na época e ter escolhido servir a Cristo. Amém? Mas então, Juvenis, as pessoas que passam por todas essas coisas têm dois tipos de consequências. Primeiro, elas desagradam o diabo, mas elas também agradam a Deus. Na verdade, esse é o tópico 3 da aula, as consequências do martírio. E algo muito interessante dentro do tópico 3.1, o clamor, onde o escritor, Juvenis, ele vai expressar que haverá um clamor, né, presbítero Fabrício, irmão Igor, daqueles que morreram, que padeceram por Cristo na grande tribulação. Mas ele também enfatiza que o clamor que haverá, ou seja, no futuro, será um clamor de vingança. Mas hoje, nós vivemos o quê? O momento do clamor por arrependimento. O que é clamor, Juvenis? É súplica, é gritar, é se rasgar, é suplicar por algo. Então, hoje nós precisamos clamar a Deus para que Ele venha sobre nós e nos dê graça e nos sustente, para que nós possamos ser fiéis à sua palavra. E essas pessoas do Apocalipse deram um clamor bem alto, suplicando a Deus a vingança pelo sangue derramado sobre eles. E é claro que Deus vai responder a eles, não é mesmo? O Senhor responde, mas o Senhor também o consolaram, né? O Senhor, ele consola os mártires ali, né? O tópico 3.2 fala do consolo e descanso dos mártires.
onde eles herdarão ali um refúgio, estarão debaixo do altar do Senhor, estarão debaixo da proteção do Senhor, estarão com novas vestes, com túnicas novas, é a recompensa que eles terão, né, de bênçãos do Senhor na eternidade, né? Então eles estarão recebendo aguardando, onde eles suplicam, como o presbítero André falou, sobre essa vingança, eles clamam a Deus para que haja vingança sobre aquilo que eles passaram. E a palavra fala lá em Apocalipse 6:11 que o Senhor é aquele que ele julga as nossas causas, ele vai nos vingar aquilo que é a palavra do Senhor. E eles vão ser, né, galardoados por aquilo que o Senhor tem prometido. Aquele que se entrega, aquele que ama a Deus de uma forma de testemunho do seu amor, testemunha daquilo que o Senhor tem, ele vai receber de Deus algo especial, né? Então esses homens, essas mulheres, todos aqueles que passaram por isso daqui, eles receberam algo glorioso, vão receber o glorioso de Deus, né? Todo aquele que ama a Deus, ele recebe algo glorioso da parte do Senhor. Verdade, presbítero Fabrício e irmão Igor. E interessante, né? As nossas lutas, irmãos, e as consequências que porventura virão, não se comparam àquilo que Deus tem preparado para nós. Né, presbítero Fabrício e irmão Igor? Então, por mais que possamos ou estejamos passando por perseguições, porque nesse dia talvez nós estamos falando para juvenis que já estão vivendo perseguições. Sim. No sentido de viver o evangelho, de pregar a palavra, seja no seu local de trabalho, né? Seja na sua escola, mas como diz a palavra de Deus, seja firme, constante, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Isso aí. E Deus irá recompensá-lo. Isso aí. A recompensa ela vem porque decidiu, né? Você decidiu amar, eu decidi servir, eu decidi testemunhar daquilo que é a bênção de Deus na minha vida. Juvenis, nesse momento abençoado, a qual nós já estamos aqui adorando ao Senhor, eu quero te convidar, não só você que já faz parte da Igreja Marcas do Evangelho, Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, mas você também que está nos visitando, nos acompanhando. Nós estamos agora no momento de arrecadação, está passando aí o vídeo, vocês podem estar visualizando a arrecadação para a gente comprar esse espaço, né, presbítero Fabrício, irmão Igor, esse espaço que tem sido bênção para nós. Então eu quero te convidar a se juntar conosco, tem a campanha dos 1000 valentes, para você estar ofertando, dizimando na casa do Senhor. Não se sinta constrangido, pelo contrário, se sinta à vontade para estar ofertando e abençoando a obra do Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja.
E aí, meus caros juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se vocês realmente aprenderam o conteúdo dessa aula. Então, venha comigo para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta: o que significa a palavra mártir? Alternativa A, morto. Alternativa B, testemunha. Alternativa C, crente. Ou alternativa D, fiel. Vamos lá? Responde aí no chat. Tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta dessa pergunta é com certeza a alternativa B, testemunha. Segunda pergunta: desde quando o povo de Deus sofre perseguições? Alternativa A, desde o Novo Testamento. Alternativa B, elas só ocorrerão na Grande Tribulação. Alternativa C, desde o Velho Testamento. Ou alternativa D, o povo de Deus nunca sofre perseguições. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, olhando muito bem, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta, se você respondeu alternativa A, desde o Novo Testamento, você, meu amigo, acabou de errar. Porque na verdade eles sofriam perseguições desde antes. Então a resposta certa só pode ser a alternativa C, desde o Velho Testamento. Terceira pergunta: qual alternativa melhor representa o que ocorrerá com quem se converter na Grande Tribulação? Alternativa A, odiado. Alternativa B, excluído. Alternativa C, morto. Ou alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Vamos lá? Responde aí no chat, porque agora é tempo na tela. E o nosso tempo acabou. Espero que tenha respondido aí no chat e principalmente tenha notado com a letra D, que é a alternativa certa, que é todas as alternativas estão corretas. Quarta e última pergunta: quais dessas não é uma característica de alguém que morre pelo Evangelho? Alternativa A, impaciência. Alternativa B, fé. Alternativa C, amor. Ou alternativa D, esperança. Vamos lá? Responde aí. E o nosso tempo acabou e a resposta certa dessa última pergunta com certeza é a alternativa A, impaciência. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas quanto também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula de hoje. É isso, fique na paz e tchau! É isso aí, o pessoal ofertou, espero eu. O pessoal acertou todas as perguntas do quiz, espero eu também. Mas para finalizar a aula de hoje, uma coisa que ficou muito marcada no meu coração é isso, que na verdade não importa o que o diabo vai tentar fazer com a gente, em momento nenhum ele vai vencer. Até a pior coisa que ele faz, Deus vai lá e transforma isso que possivelmente seria uma maldição, Deus transforma em bênção. Deus transforma em recompensa para nossas vidas. Verdade, irmão Igor. E o importante, juvenis, que diante de tudo que nós aprendemos nesse dia, dentro dessa lição, o que mais me chama a atenção nesses homens e mulheres de Deus é a sua fidelidade, né, presbítero Fabrício, irmão Igor? Fidelidade para com o Senhor. Eles permaneceram fiéis até o fim. E a palavra do Senhor, ela nos chama a ter esse sentimento e essa conduta de sermos fiéis. Glória a Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença diante das perseguições e das lutas que virão sobre nós. É verdade. A conclusão que eu tenho para os irmãos é que vocês têm uma oportunidade hoje. Nós falamos de pessoas que vão vir no futuro e pessoas que viveram o passado. Falamos de pessoas que sofreram, apanharam, morreram em arenas. Falamos de pessoas que vão passar por mortes. E hoje nós temos a oportunidade de amar a Deus, de servir ao Senhor, de testemunhar do Senhor,
de poder falar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E vocês têm essa oportunidade hoje de testemunhar, de amar a Deus, de fazer diferente na sua geração. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar então? Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor, ó Deus, por essa aula, por aquilo que aprendemos mais uma vez com a Tua palavra, que é rica e poderosa, que a cada dia nos ensina. E somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos feito. E pedimos que o Senhor venha continuar a fazer essa grande obra no nosso meio, no coração de cada irmão que se dispôs a assistir essa aula. Faça as suas obras, opere os seus sinais e maravilhas, trazendo bênção. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, Tchau, Juvenis.